Então, aqui, Eduardo Bolsonaro admite articulação com Trump para sancionar o Brasil, a conta chegou. O Eduardo soltou uma carta, né, que é assinada por ele. Gente, e assim, desculpa a palavra, é uma burrice tão grande que ele soltou uma carta admitindo que foi ele que fez isso e que ele está sequestrando o Brasil, né? Eu acho que isso aqui é interessante. Aqui essa carta do Eduardo Bolsonaro, viu, Meliana? Eu vou até colocá-la aqui na tela, que eu quero colocar como é que o Eduardo Bolsonaro, ó, escuta o que eu estou te falando, eu estou falando aqui para vocês, pessoal do chat, pessoal que está acompanhando, só ouvindo. Eduardo Bolsonaro sequestrou o Brasil e o resgate é o pedido de que o pai não seja preso. Aqui, então, é uma carta aqui, ó, estou passando para vocês, tem 2 páginas, daí ele coloca aqui, ó. Nota conjunta é ótimo. Nota conjunta à imprensa. Ele e o Paulo Figueiredo. Olha, gente, vou nem falar a palavra aqui, porque... Ó, então aqui, só lá no final, que acho que é importante, ó. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitos ao que se pode chamar de tarifa morais, tentando puxar para outra coisa, né? Essa é uma oportunidade de escolha. Gente, isso aqui é carta de sequestrador. Esta é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania, como os Estados Unidos, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa à semelhança da China, tão admirada pelo STF. Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso, em negrito, liderar esse processo. Começando, daí ele começa aqui, ó. Ele sequestrou o Brasil com a taxação do Trump e agora ele pede um resgate. Qual que é o resgate? Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e restrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilidade dos agentes públicos que abusaram do poder. Negrito, sem essas medidas urgentes, a situação tem de se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Olha aqui, e dá um ultimato no sequestro do Brasil. Restam 3 semanas para evitar um desastre. É a hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária. E daí aquela bravata que Deus abençoe o Brasil e a América, gente. Não é Estados Unidos, é a América. O Brasil não faz parte da América, viu? Então, ó, esse ser abjeto, chamado Eduardo Bolsonaro, que fugiu do Brasil com medinho de enfrentar a justiça, ele sequestrou o país para evitar, e ele pediu de resgate que o papai golpista dele não seja preso. Qual o interesse do povo brasileiro tem nisso? Qual o interesse do empresariado brasileiro que lambeu botas do Bolsonaro durante 4 anos? Qual o interesse dos ruralistas que botaram tratores e caminhões no 8 de janeiro para impedir que o Lula assumisse a presidência? Qual o interesse dos patriotas da Shopee que ficaram marchando na frente dos quartéis nessa ação do Trump? Em que o resgate que ele pede é uma anistia, o Eduardo Bolsonaro pede, é uma anistia para o papai. Isso é uma vergonha. O Eduardo Bolsonaro, se sair, na situação que está, se fosse o governo brasileiro, as instituições brasileiras, pegaria isso tudo, gente, essa carta aí é a sentença de culpa do Eduardo Bolsonaro. É a sentença de culpa do Eduardo Bolsonaro, que ele está conspirando contra o país. Coloca naquela investigação da Polícia Federal, emite um mandato de prisão para o Eduardo Bolsonaro pela Interpol.
para ele não poder deixar os Estados Unidos, que ele vai ser protegido por enquanto por lá. Mas até quando ele vai ser protegido? Até quando ele representar os interesses do Trump? Depois, ele tem que ir para a cadeia. Bolsonaro tem que ter uma prisão preventiva agora. Prisão preventiva. Já é para brincar de sequestro e pedir resgate? Então bota o Bolsonaro na cadeia. Porque é isso que essas pessoas estão fazendo soltas até agora. Sequestrando o Brasil e o que eles pedem em troca de libertar o Brasil dessa amarra tarifária, de ser bolsotaxa que foi colocado pelo Trump, é colocar o golpista do Bolsonaro na cadeia, viu, gente? É uma vergonha isso. Muito bem, Plínio, é isso aí. Mas eu acho que vai ter consequências. Estão esperando para ver como é que o Trump vai acordar hoje, eu imagino. Né? Agora, como sempre, quando é coisa do Trump, o nosso queridíssimo Edgar Pettino passou aqui uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês. Como tudo que envolve o Donald Trump tem jogada no mercado. Olha esta informação. Você fechou seu microfone, Melo. Olha aqui. Spencer Hackman é um investidor lá, traduzido aqui o que ele botou. Alguém divulgou a notícia sobre as tarifas brasileiras. Alguém comprou uma quantidade enorme de dólares americanos e vendeu o real, moeda brasileira, a descoberto às 13 horas e 32 minutos. O anúncio da tarifa de 50% ocorreu às 16h19, momento em que parece que o grande trader saiu da sua operação instantaneamente, ganhando 2,5% em uma negociação de moeda que geralmente tem alavancagem de 10, 20 vezes. Então, na verdade, ganhando de 25% a 50% em menos de 3 horas. A administração mais abertamente corrupta de todos os tempos. Quem não se lembra que o Trump, um dia antes de assumir a presidência dos Estados Unidos, criou uma criptomoeda dele, não é? É tudo uma grande negociata, é tudo uma... Obrigado, Edgar. A informação do nosso Edgar Pettino. Obrigada, Edgar. E eu estava vendo essas postagens mais cedo, e eles também, nessas mesmas postagens, nos comentários, acho que essa mesma pessoa que postou, eles estão discutindo muito a validade dessas ações do Trump, obviamente, diante da institucionalidade dos Estados Unidos, porque ele tem feito tudo passando por cima do Congresso no mínimo, né? Do Congresso no mínimo. É o que a gente tinha falado no começo, né, Ana? Ele solta uma coisa na rede social e vira uma política de Estado. De repente. Sem consultar daqui a 3 semanas. Daqui a 3 semanas. Se a gente não atender às exigências do Eduardo Bolsonaro, que é quem tá coordenando isso tudo é Eduardo Bolsonaro. Não, eu entendo esse seu argumento daqui a 3 semanas, mas do ponto de vista do funcionamento do governo, já começa a valer, porque o Departamento de Estado já começa a tomar medidas, já começa a responder oficialmente. Se você perguntar, se o Itamaraty perguntar hoje oficialmente para o Departamento de Estado, lá para o Marco Rubio, ele vai dizer que é isso que está valendo. Então, internamente, nas negociações, tudo vai sendo impactado. Então, na prática, já vai funcionar. Está valendo para daqui a 3 semanas. Está valendo para daqui a 3 semanas. Começa assim, tecnicamente a funcionar, né? Então, a hora que você começa a fazer a cobrança. Mas todo o preparativo disso, que é também parte do governo, já começa agora, né? Isso que é um espantoso. É uma vergonha, né, gente? É uma vergonha o que está acontecendo nessa relação Trump com o clã Bolsonaro. Aqui, ó, a repercussão, né, depois do Trump anunciar, o Brasil também, o Eduardo leu essa nota pública, que eu acabei de colocar algumas coisas para vocês aí, ele leu num vídeo, divulgou nas redes, e olha o grau de sabugice. Isso aqui foi uma publicação do Eduardo Bolsonaro.
Povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir nossa voz. Coloque o seu agradecimento ao presidente Donald Trump abaixo e vamos rumo à lei Magnitsky. Thank you, President Trump. Make Brazil free again. Nós queremos o Magnitsky. A hora que eu vi isso, eu falei assim, onde já se viu esse ser está comemorando uma taxação em cima do país? Aliás, assim, nessa carta do Eduardo Bolsonaro tem umas entrelinhas interessantes, porque ele fala lá no comecinho que ele tinha pedido, aqui, ó, abre aspas para o Eduardo Bolsonaro, nos últimos meses temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo, ele até repete umas palavras aqui, você vê que ele está nervoso para escrever, autoridades do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade do Brasil vive hoje. Aqui, daí ele fala, aqui, ó, tem hora que ele fala em reação, que ele pediu, na verdade, a reação às restrições de vistos para violadores de liberdade de expressão anunciados pelo governo americano, o Supremo resolveu retalhar. Daí ele fala no começo que a ideia era retalhar o Moraes, era retalhar pessoas, mas deu ruim, gente. Deu ruim. Porque o Trump é um amalucado, aqui, ó, desde o início da nossa atuação internacional, isso aqui é muito importante, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes, sanções que muito possivelmente ainda serão adicionalmente implementadas, né? No entanto, recentemente, o presidente Trump corretamente entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com sua escala autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. Então, você, seu empresário, você que, segundo o Eduardo Bolsonaro, faz parte do establishment político, responda a ele agora. Né? Responda. Que é isso que o Eduardo está falando aqui, ó, que vocês precisam arcar com o custo desta aventura. E a reação do Bolsonaro, que a gente vai colocar aqui, viu, Ana? Eu acho que está até no próximo slide, eu já vou passar aqui. Ah, não, isso aqui é no Congresso, mas eu vou colocar aqui, ó, aqui a reação do Bolsonaro. Foi só essa aqui, ó. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Citação bíblica, não falou mais nada. Por quê? Está com muito medo da repercussão que isso vai ter, principalmente na base. Imagina a ensaboada, viu, Melo e Ana? Que ele está tomando dos ruralistas, dos banqueiros. É isso que está acontecendo. Eu acho que quem vai mais sentir neste momento é o Flávio Bolsonaro, lá no Senado, porque ele é o que está mais na linha de frente. Que vai Tem a reação dele aqui também, viu, Ana? Ó, se você quiser colocar aí. Ó, o Flávio Bolsonaro disse o seguinte: parabéns, Lula, você conseguiu ferrar o Brasil. Ou seja, o presidente Lula, eles estão falando que o presidente Lula é que é o responsável. Você está com raiva dos brasileiros? Seu antipatriotismo não tem limites. O Lula... Gente, como eles conseguem inverter tudo, né? Depois de tantas ações provocando a maior democracia do mundo, está aí o resultado do vexame da sua política internacional ideologizada. Desde Janja mandando um fuck you para Elon Musk, passando pela perseguição à oposição e a Bolsonaro, até você dizendo que se o Brasil fosse taxado, a resposta seria taxar os Estados Unidos também. Lembrar aqui que existe uma lei de reciprocidade, que a gente já falou, que foi aprovada por autoria, inclusive, da ex-ministra Tereza Cristina. Aí ele continua: você fez bravata e agora chegou à conta, seu governo é baseado em aumentos insaciáveis de impostos, esfolando os trabalhadores, e agora o Brasil é taxado 50% nas exportações aos Estados Unidos. É a mesma coisa que você tem feito
com os brasileiros que não aguentam mais pagar tantos impostos. Agora você conseguiu ferrar também com as empresas brasileiras que geram empregos aqui e vão perder a competitividade perante o mundo. Resultado, potencial desemprego de milhões de brasileiros, você não tem mais condições de governar nossa pátria. Agora é o seguinte, o papel aceita tudo, né? E esse tweet aí aceita tudo também, porque para ele provar isso aqui, gente, vai ser dureza, porque todas as evidências são exatamente do contrário, né? De que eles estão provocando, não só provocando, construindo deliberadamente, com financiamento. Então, mandaram o Eduardo para lá com financiamento, com decisão política, de praticamente sequestrar mesmo, como disse o Plínio, né? Isso aqui é documento, carta de sequestrador, né? E eles mesmos sabem que o judiciário brasileiro é independente e tudo mais, né? Então eles são os bravateiros de verdade. E o apito de cachorro nessa mensagem aí, hein, Ana? Ó, você não tem mais condições de governar nossa pátria. Vão lá na revistaforum.com.br e vê que o cachorrinho do Nicolas Ferreira fez. Escreveu impeachment. Sabe? Então, eles vão entrar com essa... sorte. Mas é uma narrativa perdida. Outro que se pronunciou também nas redes aqui, se pronunciou não, né? Porque ele não sabe, não tem nem inteligência para isso. Né? Foi o Carlos Bolsonaro que fez uma gracinha aqui, né? Meme, né? Meme. Vamos colocar meme. Trump está mal informado por defender Bolsonaro, diz Alckmin, né? Colocou um vídeo do vice-presidente Geraldo Alckmin que vai ter que arcar com essa bucha. Quem vai arcar com essa bucha realmente é o Alckmin, que vai negociar diretamente com os Estados Unidos. E daí, só para a gente colocar um pouquinho aqui também, ó, a reação infantil não, imatura, desses crápulas no Congresso Nacional. Gustavo Gayer. Lula lutou tanto por mais taxas que conseguiu, junto com a STF, uma taxa de 50% para os próprios americanos. Vanguarden, ó, o Lambibota aqui também, ó. Responsável pela política internacional do Brasil nesse momento. Além de antissemita, é um covarde. São as pautas que eles coadunam, né? Mas é interessante que isso teve uma reação muito forte no Congresso Nacional. Muito forte. E, assim, ficaram acuados. Muito acuados. Deixa eu trazer essa aqui, ó, da frente... Essa aqui é a Frente Parlamentar da Agropecuária, né? Olha o que eles falam. Isso ontem ainda eles colocaram essa nota. FPA, cautela e diplomacia firme diante da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil. Então é isso aqui, o Flávio Bolsonaro não consegue fugir disso aqui. Isso aqui é a verdade, que está escancarada, que está... Até eu coloquei aqui, ó, Ana, alguns pontos aqui, ó, tá vendo, dos ruralistas, olha lá, ó. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, manifesta preocupação com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. A nova alíquota produz reflexos diretos e atinge o agronegócio nacional com impactos no câmbio, no consequente aumento de custo de insumos importados, na competitividade das exportações brasileiras. Colocam um sinal aqui de alerta e dizem: diante desse cenário, a FPA defende uma resposta firme e estratégica. É momento de cautela, diplomacia afiada e presença ativa do Brasil na mesa de negociações. A FPA reitera a importância de fortalecer as tratativas bilaterais sem isolar o Brasil perante as negociações. A diplomacia é o caminho mais estratégico para a retomada das tratativas. Ou seja, os adultos na sala ontem estavam ligando, era para o Alckmin, para a própria Tereza Cristina, não estavam nem aí para o que Gaia, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro estavam falando para as redes, porque é uma questão séria, né? Uma questão de ameaça à produção brasileira e à sua... e ao seu mercado, né? Os ruralistas aí, né, capitaneados aí pela mídia liberal, o agro é pop, o agro é golpe, né, agora estão sentindo onde mais dói apoiar um fascista, que é no bolso, tá? É aí que dói. Essas pessoas agora acordaram, né?
O gigante acordou. Lembra das manifestações dos tratorzinhos que mandaram lá para frente dos quartéis? Gente, não é brincadeira. Dar golpe no país, colocar fascistinha no poder, não é brincadeira. Isso vai mexer com o seu lucro, mas não só com o seu lucro, vai mexer com a vida das pessoas. Porque assim, eu não estou preocupado com o agro. Eu estou preocupado com quem o agro emprega. Porque isso aí, gente, pode ocasionar... Os trabalhadores e as trabalhadoras que estão por trás, né, da nossa produção, né? Então você está prejudicando o país inteiro, viu, Eduardo Bolsonaro? Para uma aventura de um playboy que nunca trabalhou na vida, que foi para os Estados Unidos brincar de dar golpe. É isso.